Maria tinha quantos anos? 14, 15, 16, por aí. Pronto, desde menina, você vai sofrer, menina. Você vai sofrer. Agora eu pergunto para você. Você sabe o sofrimento que você vai passar daqui 10 anos? Sim ou não? Sabe? Você sabe o sofrimento que você vai passar amanhã? Você sabe o sofrimento que você vai passar daqui 20 anos? Olha que interessante. Se você soubesse o sofrimento que você ia passar daqui 5 anos, é verdade ou não é que agora você já começaria a sofrer por ele? Por exemplo, você hoje está bem com saúde. Vamos dizer, é só uma hipótese, tá? Só um exemplo. Mas vamos dizer que fosse te anunciado sofrimentos futuros. E aí você descobrisse que daqui 5 anos você vai sofrer com um câncer. Mas você não está com câncer ainda. Você vai ter câncer daqui 5 anos. O que ia acontecer com você? Você ia passar 5 anos de desespero, de sofrimento. É ou não é? Diz Santo Afonso algo tremendo: o Senhor tem compaixão de nós e não nos deixa, preste atenção, não nos deixa ver as cruzes que nos aguardam pelo caminho, a fim de que só soframos uma vez. Porque se ele mostrasse a cruz que viria, a gente ia sofrer por antecedência, e quando ela chegasse, então nós iríamos sofrer 2 vezes. Então a pessoa que soubesse que daqui 5 anos ela vai ter câncer, ela sofreria uma vez, porque ela sabe que ela vai ter, mas não tem. Ela sabe que vai ter. Então o primeiro sofrimento é esse. O segundo sofrimento é quando ela tivesse com câncer. Só que Santo Afonso está dizendo: Deus tem tanta compaixão de você, que Ele não fala para você, não mostra para você o que você vai sofrer, para que você só sofra uma vez só. Então agradeça a Deus, viu? Eu fico imaginando Pedro, primeiro papa da igreja. Ele morreu crucificado de cabeça para baixo numa cruz. Eu fico imaginando Jesus chegando para Pedro e dizendo, porque como é que foi o chamado de Pedro? Pedro estava pescando, Jesus passou ali na beira daquela praia e falou para Pedro: Pedro, de agora em diante você vai ser pescador de homens, não mais pescador de peixe, mas você vai ser pescador de homens, me siga. Pedro abandonou as redes e começou a seguir Jesus. Agora, se Jesus chegasse assim para Pedro, presta atenção: Pedro, de agora em diante você não vai mais pescar peixe, mas você vai pescar homens. Só que tem um detalhe: você vai sofrer muito, vão te pressionar, você vai até me negar. E detalhe, você vai morrer de cabeça para baixo numa cruz se você me seguir. Eu pergunto para você: você acha que Pedro iria? Esse homem está louco. Eu posso ser sincero para você, hoje eu sou padre. Não pensa que é fácil ser padre. Se lá no início Deus tivesse falado tudo que eu ia sofrer, eu com certeza não teria saído de casa. A gente é assim. Mas isso é compaixão de Deus. Então o que Deus faz? Deus não pode tirar o sofrimento de nós, porque este mundo é um vale de lágrimas. Quem buscou o sofrimento fomos nós mesmos. O sofrimento é consequência do pecado de Adão e Eva, e nós vamos ter que sofrer.
Só que, o que aconteceu? O sofrimento de Cristo redimiu o sofrimento. Então por que ele te deixa sofrer? Porque agora o sofrimento ganhou significado. Então a partir de agora, se você sofre, você se santifica. Então é por isso que Deus deixa você sofrer. Porque o sofrimento vai te purificar. O sofrimento vai te provar. E Deus vai te preparar para o sofrimento. Então Deus não falou que o Frei Gilson iria sofrer, mas Deus foi me preparando para sofrer. E eu olho para trás, e eu não olho assim falando, Deus me livre, eu não quero mais ser padre. Não, eu olho para trás e digo, valeu a pena ser padre. Mesmo com todo o sofrimento que eu sofri, valeu a pena, eu estou feliz. Pedro não morreu triste, Pedro morreu dando a vida pelo seu Senhor. Então você entende que Deus está tendo compaixão de você? Sim ou não? Se Deus mostrasse o que você vai sofrer, você cairia desmaiada dentro dessa igreja. Então ele fica quietinho. Porque ele sabe que você não aguenta. Você não aguenta sofrer por antecipação. Agora, preste atenção. O que Simeão foi inventar de falar para uma menina de 14 para 16 anos que ela ia sofrer? O que Simeão causou nessa menina? Não é Simeão, na verdade é uma profecia de Deus. O que está acontecendo com ela? Ela já sabe o que vai acontecer. É ou não é? Se ela já sabe o que vai acontecer, Santo Afonso está dizendo que Deus teve compaixão de nós, mas não teve compaixão de Maria. E Deus permitiu que ela sofresse não só uma vez, mas duas. Sofresse por antecipação. E na hora que a dor chegar. Simeão profetiza que seu bebê será alvo de contradições, que seu bebê será alvo de perseguições. Simeão está profetizando espada de dor. E a pergunta é, como que Maria reagiu? Como que aquela mulher santa reagiu? E Santo Afonso dá um exemplo de Davi. Porque Davi cometeu alguns pecados. Mas Davi foi ficar com uma mulher que não era dele. Acabou matando o marido da mulher. Davi teve relação com a mulher de um cara. Para se livrar, ele matou o cara, matou a mulher, matou o homem da mulher. E aquela mulher teve um filho de Davi. Santo Afonso relata isso. Só que aquele filho vinha de um grande pecado, hein? Davi pegou a mulher de outro. E além de ter feito filho com a mulher do outro, ele ainda matou o cara. É por isso que depois Davi vai também ter um grande arrependimento. Mas a angústia de Davi foi tão grande, por quê? Porque Natã profetizou para Davi: esse filho que você tem, que você teve através desse pecado todo, ele vai morrer. E como é que Davi reagiu? Diz a Bíblia que Davi chorou, Davi jejuou e Davi dormia no chão. Em outras palavras, ele ficou desesperado, ele ficou angustiado. Diante da dor eu muitas vezes me desespero. Diante da dor eu não consigo ter a calma.
Por que que muita gente está indo para psicólogo e está indo para psiquiatra? Porque quando ela recebe uma notícia, ela não consegue ter organização emocional. Ela desequilibra. Precisa começar a tomar remédio. E por que que você está assim, filho? Por que que você está assim, filha? Ai, descobri que minha mãe está com câncer. E ela não consegue entender a situação, ela não consegue reagir à situação, ela não consegue reagir à notícia, as suas emoções não suportam. A pergunta é: como é que nós reagimos às notícias más? Veja que Maria recebeu uma notícia má, como nós reagimos? Como você reage a uma notícia muito ruim? E a pergunta é: adianta o desespero? Adianta? Adianta fazer escândalo? Quantas vezes eu já fui para velório e está lá o morto, morreu. Aí tem alguém fazendo escândalo, mas escândalo não é chorando, porque você pode chorar o ente querido, mas fazer escândalo, arruaça, porque aquela pessoa está desequilibrada, ela não consegue lidar com aquela notícia, não consegue lidar com a notícia. Não temos equilíbrio das emoções, não temos comunhão com Deus para suportar o sofrimento. Veja, para suportar um sofrimento, para suportar uma notícia má, você precisa estar em oração, você precisa estar em Deus. Por quê? Por mais que você recebeu uma notícia má, você sabe que Deus está com você. Então veja, a gente começa a notar que Maria recebeu uma má notícia, mas ela não diz a palavra assim: depois que Simeão falou para Maria que ela teria uma espada de dor, ela desmaiou. Não. Maria manteve a sua paz. Não foi o que Maria fez. Maria não agiu como Davi. Maria recebeu a notícia e conviveu com ela com serenidade. Santo Afonso está dizendo que Maria conviveu com a má notícia com serenidade. Você vai receber más notícias na sua vida. Quando você as receber, esteja sereno. Ai, mas eu sei que eu estou pedindo algo quase impossível aqui. Porque você precisa ser muito santo para fazer isso que eu estou falando. Agir com serenidade. Eu morei com minha avózinha até os 9 anos de idade. Na verdade, quando eu era muito criança, eu nem lembro com quem eu morei, né? Mas quando eu me entendi por gente, eu estava com minha vovó. E ela cuidou de mim. E a minha avó era aquela avó que paparicava mesmo. Tudo que o neto queria, ela queria agradar. Ela fazia comidinha. Meu Deus, saudade da comida da vovó, de ir lá na vovó. Ou seja, eu tinha uma ligação muito grande com a minha avó, e ela tinha uma ligação muito grande comigo. Eu era o neto mais... os outros vão ficar com inveja, mas eu era o neto mais especial que a vovó tinha. Estava na cara que eu era. Ela não sabia disfarçar. E eu tinha uma ligação muito forte com a vovó. É tão grande que quando a gente... um dia eu tive que decidir: você vai morar com a sua mãe ou você vai morar com a sua avó? Vou morar com a minha avó. Fui morar com a minha avó. Minha avó era muito especial. Mas aí com 9 anos eu fui morar com minha mãe e ia visitar minha avó com frequência. Então a gente morava meio que até que perto um do outro, então eu tinha que atravessar algumas avenidas
E eu ia de pé mesmo, eu ia visitar sempre a minha avó. Só que a minha avó foi se debilitando. Minha avó ainda viu eu entrando no convento, ela ficou muito arrasada, porque ela sentia que ela estava me perdendo. Porque aí quando eu entrei no convento, ela já não tinha mais tanto contato comigo. E foi dentro do convento que minha avó foi definhando. Eu não sei nem se eu ajudei a definhar minha avó nesse sentido. Tanta tristeza no coração. Mas ela foi envelhecendo. Na verdade, minha avó morreu por velhice. E ela foi envelhecendo. E eu ia visitando ela. Teve um dia que eu fiquei muito assustado, porque eu sempre vi minha avó bem. E toda vez que eu chegava, ela já ia fazer comida para mim. Mas teve um dia que eu cheguei e eu não reconheci minha avó. Porque ela não falava nada. Ela olhava para o nada. E as pessoas já estavam me dizendo assim: Frei, ela não fala mais com ninguém. Ela não faz mais nada, não tem reação nenhuma. Eu lembro que nesse dia, inclusive, ela sorriu para mim. Ela sorriu. E aí até falaram: você foi a única pessoa que ela sorriu. Ela sabe que você está aqui. E aí eu fui acompanhando o processo de degradação da minha avó. Levei um padre para confessá-la, mesmo sem ela poder nem falar os pecados dela. Na consciência talvez ela foi pedindo perdão a Deus dos seus pecados. Eu só sei que um dia eu estava na minha faculdade. E aí eu recebi aquela notícia que não é boa. O professor me chamou e falou: Frei, e era dia de prova de latim, lembro até hoje, era dia de prova de latim. Ele me chamou para fora da sala e deu a má notícia: acabamos de saber que sua avó faleceu. E se você quiser ir, não precisa fazer sua prova, vá embora, fique à vontade, tal. Geralmente quando a pessoa vai te dar uma má notícia, ela já pensa que você vai cair no chão, desesperar, angustiar e falar: não aguento mais fazer nada mesmo. Eu me lembro que aquele dia eu estava tão em paz, minha avó já tinha se confessado, eu já estava preparando a minha alma para isso. Quando eu recebi a notícia má, eu disse para o professor: não, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer minha prova e depois eu vou lá. Minha avó morreu, eu não vou mudar a história disso. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque eu já estudei, eu estava preparado para a prova, fiz minha prova com serenidade. E é claro, quando eu cheguei lá, chorei muitos dias a morte de minha avó. Mas eu estou contando isso para dizer que, numa má notícia, eu lembro que eu vivi isso com serenidade. Repito, chorei muito, mas a gente não pode perder a serenidade. Então Maria, é isso que Santo Afonso está dizendo, Maria viveu com serenidade. E uma coisa você precisa entender: Deus não poupou o sofrimento de Maria. Então Maria, pior do que nós, ela soube antecipadamente o seu sofrimento. Então ela sofreu 2 vezes. Ela sabia, preste atenção nisso, ela sabia que o filho dela morreria numa cruz. Ela sabia, até porque o filho dela começou a falar para todo mundo: eu vou morrer numa cruz. Ela sabia, mas não é que ela soube quando Jesus falou, ela já sabia com antecedência. A dor de Maria, diz Santo Afonso, não parou, não encontrou alívio. Pelo contrário, ela foi aumentando com o tempo. Então a dor de Maria não foi assim, não foi diminuindo. Pelo contrário, a dor de Maria sempre foi crescente, foi cada vez crescendo mais. A dor de Maria foi cada vez crescendo mais. Era uma dor que aumentava. Diz a Bíblia que Jesus ia crescendo em sabedoria e graça. E quanto mais Jesus crescia em sabedoria e em graça, mais Maria o amava. E quanto mais ela o amava, mais ela sofria. Porque quanto mais você ama, mais você sofre.
Eis que um dia a própria Virgem Maria revelou a Santa Brígida. A Virgem Maria apareceu para Santa Brígida e revelou para Santa Brígida: cada vez que eu olhava para o meu filho, eu sentia o meu coração oprimido de nova dor, e os meus olhos se enchiam de lágrimas. Veja que ela tinha uma alma serena, mas olha que forte esse depoimento da Virgem Maria. Quando ela olhava para Jesus, ela sabia que o filho ia morrer na cruz, ou seja, ela sofria por antecipação. Então você imagina, você tem uma criança com você, e você olha uma criança brincando, e aí você fica imaginando: meu Deus, este meu filho um dia estará na cruz, eu não acredito nisso. Essa criança ingênua, essa criança linda, e de repente aquele menino foi crescendo, e ela toda vez que olhava para ele, era ao mesmo tempo alegria, mas era ao mesmo tempo dor. Você vai parar numa cruz. E de repente aquele menino começou a fazer bem, aquele menino só fazia o bem. É tipo: eu não acredito que você que só sabe fazer o bem vai um dia parar numa cruz, eu não acredito. Não é possível que os homens tenham tanta maldade. E diz a palavra, diz a Santa Brígida, que Nossa Senhora revelou que também saía lágrimas dos seus olhos. A gente pode chorar. Quando a gente sofre, a gente chora. Não é pecado chorar. Não. Agora você tem que chorar com serenidade. Dá para entender isso? Deus está hoje nos ensinando que não tem como a gente fugir do sofrimento, que Deus já nos livrou de um sofrimento duplo. Deus já te livrou de um sofrimento duplo, que não livrou a Virgem Maria, mas que agora Deus está te ensinando. Mas quando você passar por o sofrimento, você tem que sofrer com serenidade. Amém? Estava Maria dizendo ao filho enquanto o alimentava. Preste atenção. Enquanto Maria alimentava Jesus: ah, meu filho, eu te aperto entre meus braços, porque eu te amo muito. Mas quanto mais te amo, mais para mim te transformas em ramalhete de mirra e de dor, pois sei dos martírios que te esperam. Gente, imagina a mamãe com a criança no colo. Ao mesmo tempo que era alegria, era dor. Porque eu sei o que te espera. Tu és a fortaleza dos santos, e um dia entrarás em agonia. És a beleza do paraíso, mas um dia você será desfigurado, filho. Que forte isso. És o Senhor do mundo, mas um dia você vai ser preso como réu. És o Criador do universo, mas um dia eu te verei lívido pelas pancadas. Numa palavra, tu és o juiz de todos, a glória dos céus. Tu és o Rei dos reis, mas um dia será sentenciado e desprezado, coroado de espinhos, tratado como rei de escárnio e pregado no infame patíbulo. E eu, que sou tua mãe, eu que te amo mais do que a mim mesma, terei de ver-te morrer de dor, sem poder conceder-te o menor alívio. O que ela vai poder fazer? Nada. Porque a pior coisa é quando você vê alguém sofrer e você não pode fazer nada. Como devemos passar pelo sofrimento? Se Jesus e Maria, que eram inocentes, eu pergunto a você,
Jesus era inocente, sim ou não? Jesus cometeu algum pecado? Ok. Aí você vai me dizer, mas Jesus é Deus. A Virgem Maria, ela era inocente? Ela cometeu algum pecado? Se Jesus e Maria, mesmo inocentes, sofreram por nosso amor, ninguém sofreu mais que Jesus Cristo. E nós poderíamos dizer que ninguém sofreu mais que Maria. Se eles que eram inocentes aceitaram o sofrimento, porque Jesus aceitou o sofrimento, e a Virgem Maria, nós estamos vendo que ela também aceitou o sofrimento. Se eles que eram inocentes aceitaram, Santo Afonso pergunta: como que nós que somos pecadores, quando temos que sofrer um pouco, ousamos nos lamentar? Por que nos lamentamos quando sofremos? Ou seja, eles sofreram por amor a nós, e nós não podemos sofrer por amor a eles? Aqui está a grande chave dos santos. Os santos começaram a amar tanto a Jesus Cristo, que eles começaram a querer sofrer por amor. O meu sofrimento, eu sofro porque te amo. E aí você começa a ver santos na Igreja Católica que sofreram muito. E não existe um santo da Igreja Católica que não sofreu. Me mostre um só, você não vai encontrar. Porque quanto mais amor a Jesus, mais sofrimento essa alma vai ter. E quanto mais sofrimento ela tiver, mais ela vai amar Jesus. Padre Pio dizia algo interessante. Padre Pio dizia assim: eu queria todos os sofrimentos do mundo para mim. Se eu pudesse, eu pegava o teu sofrimento e eu sofria por você. Só que aí ele dizia assim: só que eu temo estar sendo egoísta, porque se eu pegar todos os sofrimentos para mim, só eu vou ser salvo. Porque o sofrimento é uma graça, e eu não posso privar as pessoas da sua salvação. Padre Pio sofreu tanto que ele teve os estigmas no seu corpo. Francisco de Assis sofreu tanto, coitado, que teve os estigmas no seu corpo. Santa Gema Galgani teve os estigmas no seu corpo. Irmã Maria de Jesus crucificado teve os estigmas no seu corpo. Santos que sofreram. Então, o que Deus quer de você, filho? Que quando você estiver sofrendo, você se lembra: este mundo é um vale de lágrimas. E agora, já que eu estou sofrendo, eu vou oferecer o meu sofrimento por amor a Jesus Cristo e por amor a Maria. E não vou me lamentar. Eu não vou reclamar. Há tempos atrás, eu estava na Canção Nova e gravei um vídeo que até hoje rola na internet e que até hoje impacta a vida de pessoas, que é o vídeo daquele menino, todo com uma doença rara e sorrindo. Até hoje eu encontro gente na rua que fala: eu conheci você